Uma surpresa, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor. Fecha teus olhos, Pai. Tu és tremendo, Pai. Tu és tremendão. Tu és maravilhoso, Senhor. Faz muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Ah, Senhor, quem seria de nós sem a Tua misericórdia, sem o Teu amor, Senhor? Nós queremos Te ouvir agora, Pai. Acabamos de falar, Senhor, mais de Ti e menos de nós. Tu tens o que precisamos, o Teu Espírito é que abre o nosso entendimento. Tu penetra na divisão da alma e do Espírito, Pai, abre e nos faz gerar novamente. Vem, Senhor Deus, renova nossas forças nessa noite, nos instruindo, nos preparando, nos renovando, Senhor, nos reavivando, Pai. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, ainda estava pela madrugada, mas presta atenção, porque a palavra dessa noite talvez ela fale diferente com cada um. Talvez, eu não sei, a gente nunca sabe qual o coração está preparado, né? Mas o Senhor sabe. Ele me trouxe essa palavra de noite, eu estava deitado já na cama, mas sempre antes de dormir eu leio a palavra. Conforme eu fui lendo, o Senhor começou a abrir algumas coisas e eu fui anotando, para não perder nada daquilo que o Senhor tem dado para o seu povo. Vamos começar lá por Êxodo, capítulo 6. Esse culto é o culto quartas em série, né? E hoje eu não vou correr, não. Se nós não conseguimos terminar, nós vamos continuar na quarta-feira que vem. E você que está nos assistindo, guarda essa palavra no teu coração. Se a gente não terminar, você assiste conosco na semana que vem. Ela se chama As Três Medidas de Cristo. Êxodo 6, versículo 3. As crianças estão fazendo barulho lá atrás. Êxodo 6, 3. Aleluia, Jesus. Diz assim: E eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Amados, Deus apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó, fazendo promessas e aliança, conforme nós estávamos aqui no domingo. Deus falou ao nosso coração sobre a aliança, sobre o poder da aliança, e o modelo da aliança e o caráter da aliança de Deus. Então Deus faz aliança com o seu povo, começou a fazer aliança através de Abraão, Isaque e Jacó, para uma terra que ele havia de dar ao seu povo, ou seja, de um lugar que ele iria transportar o povo para outro lugar físico. E deixou todo esse relato para nós. E todas as vezes que nós estamos aqui, todas as vezes que a gente está na presença dele para ouvir da palavra dele, para ouvir daquilo que ele tem para revelar, entenda uma coisa: toda palavra, toda proposta, ela tem uma missão de mover a gente de um lugar em Deus para outro lugar em Deus. Assim como o Senhor fez com Abraão, com Isaque e Jacó, transformando a vida deles, mudando eles fisicamente, espiritualmente, para transportar ele para a terra da promessa. Assim Deus quer fazer conosco todas as vezes que nós atentamos para aquilo que Ele tem para falar. Ele quer tirar a gente de uma realidade, tirar a gente de um ambiente e nos estabelecer em outro ambiente. E o interessante é que Deus trabalha dessa maneira o tempo inteiro. Todas as vezes que nós começamos no processo com Deus, porque é um processo, Ele começa trabalhando no nosso coração, nos tirando do mundo, tirando os carrapichos, nos movimentando e abrindo o nosso entendimento, porque Ele trabalha processualmente. Quando nós achamos que estamos bem, falamos: poxa, agora eu estou entendendo, poxa, agora parece que as coisas estão um pouco mais estáveis. Aí Deus vem e sopra um vento, e sopra um reboliço, e parece que na nossa vida entrou em prova, em deserto de novo.
E a gente fica pensando, meu Deus do céu, será que eu não saí do deserto? Eu achei que eu já tinha passado por esse deserto para entrar na terra prometida, nas promessas que Ele tem para mim. E quando eu achei, eu entrei de novo naquele vento. Eu entrei de novo naquele processo. Entenda uma coisa, a vida do crente, ela passa por níveis, ela passa por fases. Quando você está estabelecido em um lugar, em Deus, esse lugar, naquele momento, ele se torna mais confortável. Nesse lugar que Deus cria para você, quando você entra, Ele te estabelece numa jurisdição espiritual. Jurisdição espiritual é um ambiente que você alcança por você ter entendido, e por você ter dado atenção, e por você ter respondido para Deus. Então Ele te insere nessa nova realidade do Espírito. E em cada realidade que você habita, é uma autoridade que você recebe. E quando você percebe e entende esses ambientes que você passou a habitar no coração de Deus, você tem ferramentas para essa fase, você tem ferramentas para esse tempo na tua vida. Ferramentas para poder conquistar, ferramentas para destruir obras de Satanás dentro de você em primeiro lugar, dentro das pessoas que Deus colocar no seu caminho. Então Deus vai construindo uma jurisdição para você habitar. Quando a gente começa a entender essa movimentação espiritual, quando a gente começa a entender, nós percebemos que dentro da nossa jurisdição, não é o diabo, não é você que tem que falar para o diabo sair. O diabo, você chega, o diabo sai. Dentro do seu chamado, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, no tempo de Deus, ajustado, você chega ali e o inimigo sai. E nós precisamos entender que Deus está sempre nos movimentando. Mas toda vez que Ele nos movimenta, às vezes a gente não tem maturidade para entender o que está acontecendo na nossa vida. Quer um exemplo? Você pega um bebezinho. Aí o bebezinho, ele aprende a fazer xixi e cocô ali na fralda, correto? E para ele está confortável. Por quê? Agora ele não se suja mais. Quando suja, a mamãe vem e troca a fraldinha do neném. Ou seja, o neném entra num ambiente de conforto. Aí chega a fase de tirar a fralda e ensinar a criança a fazer xixi lá no piniquinho. E quando a criança está aprendendo, nós muitas das vezes temos que orientar, mas fazer algum tipo de pressão para que ela entenda que agora não pode mais. Aí a criança, o que ela vai fazer? Ela vai chorar. Ela vai olhar para você e falar: por que você está fazendo isso comigo? Porque eu fiz o que você mandou. Eu só fazia só quando estava com a fralda que eu fazia. Agora você fica brigando comigo. Ou seja, a criança, até ela entender que ela cresceu, que ela tem uma ferramenta que ela precisa usar da melhor maneira possível, ela vai achar que o pai e a mãe estão brigando com ela. Às vezes nós estamos assim com Deus. Deus nos movimenta, e quando Ele quer inserir a gente nos dar mais autoridade, nos dar mais maturidade, fazer a gente vencer coisas que a gente não vencia antes. Às vezes parece que Ele está brigando, parece que Ele está nos rejeitando. O próprio Jesus chegou para os seus discípulos, quando Ele revelou que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele chegou para os seus discípulos e quando Ele falou aquilo, algumas pessoas se escandalizaram e foram embora, foi saindo um por um. Ali Jesus estava entrando numa nova realidade com os discípulos, de treinamento, de instrução, de preparação dos 12. E aí Ele vira para ele: e vocês? Vocês não querem ir também, não? E Pedro, sempre Pedro, né, se levanta: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, Pedro, ele era, pela sua audácia e fé que ele tinha, ele era sempre o primeiro. Jesus sempre pegava ele, e os outros iam junto. Ou seja, eu sei que é duro muitas das vezes aquilo que Deus fala e faz conosco, mas se a gente quer crescer, a gente tem que aprender a ser maduro, para entender que a todas as provas, a Bíblia diz o quê? Que o Senhor, Ele nos faz entrar em prova, mas com ela também dá o escape. Deus não nos dá nada que nós não podamos suportar. Ou seja, Ele está conosco o tempo todo. Lá em Êxodo 6:3, como você leu, ele não disse: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Oh meu Deus, que redundância. Parece que ele está falando a mesma coisa. Eu apareci como Deus Todo-Poderoso, Senhor, mas como Senhor eu não fui conhecido? Já parou para pensar no que ele está dizendo? Gente, que coisa doida é essa? Deus fala aqui: eu apareci como Deus Todo-Poderoso, mas como Senhor eu não fui conhecido. Não é a mesma coisa? O que Deus quer dizer? Presta atenção. Quando Ele fala isso, Ele não está dizendo que Ele mudou. Ele está dizendo que Ele não mudou, Ele permanece o mesmo.
Mas nós é que temos que mudar. Quando ele fala assim, olha, aos seus antepassados eu apareci como Deus Todo-Poderoso. Entenda uma coisa, Deus entrou e levantou um libertador. Libertou o povo da onde? Libertou o povo da escravidão, não foi? Então eles eram o quê? Escravos. Quando Deus aparece a eles como Deus Todo-Poderoso, as pessoas o conheceram e viram que ele era capaz de libertá-los daquela prisão. Então para escravos, ele é libertador. Agora Senhor, ele é de senhores. Então a condição de Deus não mudou. Quem é que muda? É a nossa condição. É a maneira que a gente tem que se ver. Deus estava dizendo para eles assim, olha, eu sou todo-poderoso. Eu escolhi vocês. O problema é que vocês não entendem o meu propósito com vocês. Eu vos escolhi. Só que agora eu não quero que vocês se comportem como escravos. Eu quero que vocês se comportem como senhores. Porque Senhor, ele é de senhores, ele não é de escravo. Está entendendo? E isso muda tudo. Porque a gente não entende, muitas das vezes nós não entendemos o ambiente que Deus está nos inserindo, a gente não reage para Ele, nós não nos estabelecemos nas novas dimensões no Senhor, porque nós não reagimos para as propostas que o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo está o tempo inteiro trabalhando. Por quê? Porque Ele quer fazer com que você cresça, com que você largue a fralda e pegue o piniquinho. Às vezes pode parecer um pouco dolorido o que Deus está fazendo. Eu escrevi aqui: quando Deus se apresenta a ti como pai, seja tu filho. Quando Ele se apresenta como general, seja tu guerreiro. Quando não entendemos nossa jurisdição, não conseguimos nos relacionar perfeitamente com Deus. E por isso não aprendemos a utilizar todos os recursos disponíveis para nós nesse novo ambiente. Por isso, muitas vezes queremos vencer o diabo com armas que nos deram vitória no passado, mas não são suficientes para nos dar vitória hoje. Porque a gente não discerne que ambiente que o Senhor está nos inserindo, nós não respondemos para eles. Logo, as armas disponíveis nós não sabemos usar. Quer ver um exemplo? Lembra de Moisés? Deus deu um cajado para Moisés, para ele fazer sinais miraculosos diante de Faraó e libertar o povo, correto? E ele não transformou aquele cajado em serpente? Mas quando ele chega diante do Mar Vermelho, entenda uma coisa, assim como o batismo é um ponto de término de uma vida, início de outra, ou seja, quando nós passamos pelas águas, a nossa vida se transforma, nós nascemos de novo. Então todas as vezes que você vai ver o povo de Israel passando de um lado para outro, do mar ou do rio, significa que eles estão mudando de fase, eles estão mudando de ambiente, eles estão mudando de tempo. Então quando eles estavam ali diante do Mar Vermelho, ou seja, era o fim de um tempo e o início de um outro. Eles estavam indo para o deserto a caminho de 3 dias. Grava isso, 3 dias. Depois você vai entender. Então ali, Moisés, que estava à frente deles, Deus deu todas as ferramentas para ele utilizar. Só que ele estava saindo de um ambiente que ele sabia usar o cajado para um ambiente que ele não sabia. Quando ele clamou, Deus falou assim: por que clamas a mim, Moisés? Engraçado que se você for ler a palavra, ele não falou uma palavra. Mas sabe o que acontece? Assim como o diabo, assim como um animal. Já viu um cachorro quando você está com medo? Um cachorro brabo. Se você tiver com medo, ele sente o cheiro. O diabo também sente o cheiro quando tu está com medo. E Deus percebe que você está com medo. O medo de Moisés, o receio, a preocupação, clamou ao Senhor. O que acontece quando tu fica com medo? Quem você pensa, quando o negócio é sério, quem você pensa primeiro? Jesus! Senhor, me ajuda. Não é isso? Ali quando ele estava diante do mar, o coração dele estava acelerado, e Faraó vindo, os carros, os cavaleiros, e como é que eu faço? E como é que eu faço? Ou seja, ele estava encerrando um ambiente, entrando em outro, ele tinha a ferramenta para entrar no outro ambiente, mas não sabia usar. Jesus fala para ele: olha, Moisés, diga ao povo que marche. 2 coisas. Moisés, tu está de novo com a tua língua presa, que nem você falou comigo lá no início, que não podia porque você não sabia falar. Ou a tua dificuldade com comunicação está te fazendo parar de novo. Eu ouço o teu medo, mas não consigo ouvir a tua voz. Moisés, abre a boca. Diga ao povo que marche. Tá, Senhor, eu olho para o povo, digo para eles marchar. E quando eu olho para frente, o que eu faço? Pega a ferramenta que eu te dei. Toca no mar e o mar vai se abrir.
Ou seja, nós não sabemos muitas das vezes utilizar as ferramentas que Deus nos dá. Nós não sabemos utilizar a oração. Nós não sabemos como utilizar o jejum. Nós olhamos e entendemos uma passagem na Bíblia, mas às vezes a gente não entende como que aquilo se aplica à minha vida, como que aquilo se aplica ao meu dia a dia. E como eu não entendo, eu não reajo para aquilo, aquilo fica dentro de mim e morre. E não provoca mudança, não te insere em um novo lugar, não te insere em um novo ambiente. Então nós precisamos entender, se você está falando com um general, então você tem que se comportar como guerreiro. Quando você está chamando pai, aba pai, então se comporta como filho, não como bastardo. Sabe por quê? Porque filho tem direito, filho tem herança, filho sabe da sua identidade. Então quando você chega para Deus e se comporta como um escravo, o Senhor está falando assim, meu Deus do céu, eu preparei tudo para você. Só que você não está entendendo que jurisdição você está, meu filho. Você não está entendendo em que jurisdição você está. Lembra do filho pródigo que saiu, gastou tudo, o outro ficou em casa. E o outro pegou e ficou indignado porque ele matou um cordeiro. Sabe por que ele ficou indignado? Porque ele não entendeu quem ele era. Ele era herdeiro. Ele era herdeiro e estava fazendo questão de um cordeiro, meu Deus do céu. Ou seja, ele estava num ambiente, que nesse ambiente havia provisão, havia herança, havia coisas para ele guardado, ele não sabia. Ele estava se comportando como um dos seus trabalhadores do pai. Então, se você está falando com o pai e se relaciona com Deus como teu pai, então se comporte como filho. Se você está em guerra espiritual e você vai para o joelho, se comporte como guerreiro. Quando você vai orar numa batalha espiritual, você não fica, meu Deus, Senhor, se tu puder, Pai, quebra essa. Por favor. Não, se levanta de joelho. Em vez de você ficar falando para o teu Deus o tamanho do teu problema e do diabo que está te enfrentando, que está causando esse problema na tua vida, não fica dizendo para Deus quem é o diabo e o que ele está fazendo. Pega o que ele te deu, a ferramenta, e olha para o diabo e fala, em nome de Jesus, eu te repreendo. Tu vens a mim com o quê? Com lanças, com espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Está invocando o general, então se comporte como guerreiro. Se está numa batalha, paizinho, pai amado, me dá uma benção aí. A coisa que um pai fica nervoso é quando um filho vem mendigar alguma coisa, sendo ele dono de tudo. Isso deixa a gente nervoso. Eu sou pai, e quem é pai aqui sabe. Sabe que o nome disso que nós estamos falando? Jurisdição relacional. Você precisa saber em que jurisdição você anda com Deus. Se você discerne essas coisas, você se comporta e responde para esses recursos no Espírito. Você responde de acordo com a jurisdição que você está. Você usa as ferramentas de forma sábia, hábil, na hora certa, no ponto certo, com a palavra certa, simples, conciso e preciso. E Deus te dá autoridade. Só que a gente muitas das vezes fica debaixo de uma guerra. Vai guerrear com coração de filho, não com coração de guerreiro. Outro ponto importante. Lá em João, olha que interessante. João 2. Não sei o versículo, eu não anotei aqui. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus vira para a própria mãe. Ele não chama mãezinha. Ele fala assim, olha minha senhora. Ele vira para ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece uma palavra rude, né? Pô, Jesus falar isso. Os católicos, eu não sei nem se eles leem essa passagem. Deve ficar indignado, né? Porque para eles, Maria está acima de Jesus. Ih, nem ter falado isso, estou transmitindo. Mas a verdade é que ele vira para ela e fala, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sabe por quê? Porque a mãe dele não sabia em que ambiente ele estava. Ali não era o filho dele. Ali era o Messias. Eu creio, sim, que ele foi lá intencionalmente. Mas ele também está saindo de uma jurisdição e entrando em outra. Por quê? Porque foi a primeira vez que ele fez um milagre público.
Porque milagres eu tenho certeza que ele já fazia. Como é que a mãe dele iria chamar o mestre de sala para falar para ele que ele podia fazer alguma coisa se ela não tivesse tido experiência que o filho dela era diferente? Então, ela sabia quem ele era e o que ele era capaz de fazer. Mas publicamente, de forma pública, quando você inicia o seu ministério, entenda uma coisa, porque Deus faz isso, Deus vai trabalhando na tua vida. Você vai tendo experiências e vai trabalhando no teu interior. Isso aconteceu muito comigo. Até o momento que Deus pega a lâmpada e coloca acima da mesa. Pega a candeia que está debaixo e coloca em cima para que ilumine todo o ambiente. Deus quer fazer isso com todos nós. Todos nós. E ali naquele momento, ele estava num momento de mudança de fase. Ele ia se revelar, começar a se revelar ao mundo. Mas ele vira para a mãe dele e fala: olha só, quem está aqui não sou teu filho, não. Quem está aqui é o Filho de Deus, o Messias, que tem um propósito bem claro. Bem claro. E aí ele manda, todo mundo conhece, ele sabe, ele manda trazer as talhas que estavam ali vazias, porque a água foi usada para lavar os pés dos convidados. Ou seja, ali significa o quê? Que não só fisicamente, externamente, eles estavam limpos. Porque vinho novo, meu amado, só vem quando você já está banhado pela água da palavra. Vinho novo só vem quando você já se banhou. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. Lembra que nós falamos aqui na semana passada? Por que Jesus lava os pés dos discípulos? Ele vira e fala: olha, na verdade aquele que já se banhou não necessita de ser purificado, mas apenas os pés. E ele pega e lava os pés dos discípulos. Porque ele está dizendo o quê? Aquele que não tem parte comigo, aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Então, seja, para você ter parte com Cristo, você tem que estar purificado. Para você que precisa de um vinho novo na tua família, um vinho novo no teu relacionamento, uma alegria dentro de casa, uma celebração que se foi, ambientes que se perderam, que você está a trazer de volta, primeiro se purifique, vai para a água da palavra. Cria um ambiente e depois ele vem, inaugura você e traz o vinho novo. Mas vamos lá. Não é só isso não. Lá em Lucas 8:19 diz assim. Abre aí, Lucas 8:19. Nós precisamos saber em que jurisdição nós estamos. Porque senão nós vamos nos comportar como Maria. Nós vamos nos comportar como os irmãos de Jesus. Lá em Lucas 8:19 diz assim. Todos encontraram? A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar deles, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar, querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Parece que o Senhor estava desprezando aqueles ao qual ele foi criado junto, aqueles que ele dividiu a mesa, aqueles que eles tiveram que conviver em família até o momento do início do seu ministério. Parecia ser rude Jesus dar essa resposta. Mas entenda, Jesus quando visitava, Jesus quando ele fazia os seus milagres, ele peregrinava e ele anunciava o evangelho, ele retornava para os seus de tempos em tempos. Ele se relacionava com a sua mãe, ele se relacionava com os seus irmãos, ele se relacionava com as pessoas, ele amava o ambiente familiar. Então de vez em quando ele voltava e convivia. Ele não estava desprezando os seus, ele só estava falando: olha, aqui, quem está aqui é o Messias. E aqui, nesse ambiente, nesse lugar, nessa jurisdição, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber o que você foi chamado para fazer. Você precisa saber onde Deus quer te inserir. Lá em Números 12, não precisa abrir não para a gente ir rápido. Outro ponto. Miriam e Arão. Olha só a confusão que eles fizeram. Porque não discerniram. Eles andavam junto com quem? Com Moisés. E Deus, por causa de Moisés, às vezes também falava com eles. Porque eles estavam juntos. Só que aí o que acontece? Eles acharam que eles estavam no mesmo lugar que Moisés. Eles achavam que eles estavam no mesmo lugar, no espírito que Moisés andava. E não estavam. Lá em Números 12 vai dizer assim, no 1.
Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. Começaram a criticar Moisés porque Moisés casou com uma mulher de fora. E assim questionaram, ou seja, ele está fazendo errado, mas ele é Moisés, mas ele está errado, então se ele errou, vamos cair em cima. A gente vai ganhar um ponto lá com o pai. A gente denuncia ele, reprova ele, e aí a gente sobe no conceito, quem sabe a gente não entra na parada, né? A gente fica lá, como Moisés é. Nosso rosto de repente vai brilhar também. A cabeça. E assim questionaram. Falou porventura, aí falaram para Moisés, falou porventura, Deus somente com Moisés? Não falou igualmente com a gente? E Deus ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais humilde dos homens de sua época. Esse é o problema. Às vezes nós temos um comportamento que gerado pelo fruto do Espírito que já está em você. Aí, embora você era pavio curto, você se torna o quê? Calmo. Você era um cara colérico, aí você se torna uma pessoa quebrantada, uma pessoa que pensa antes de falar, uma pessoa que começa a ser trabalhada e talhada pelo Espírito Santo. Aí as pessoas acham que porque você é calmo e tranquilo, que você é bobo. Você não é bobo, só que agora você entrega as suas guerras para aquele que guerreia por você. Você entende que quando você guerreia, você muitas das vezes não consegue vencer a guerra, o teu prejuízo é muito maior. Você entra numa guerra, às vezes você ganha, mas para você ganhar você se arrebenta todo, fica cheio de consequências para depois pagar, para depois resolver, mas porque você precisava ganhar aquela discussão, você precisava ganhar aquilo ali. Olha quanta coisa Deus está trabalhando no nosso coração. E eu estou tentando ganhar tempo para não levar nada para casa, para deixar tudo aqui no coração de vocês, assim como Ele tem passado para o meu coração. E aí então ele fala, Moisés era um homem paciente, mais humilde da sua época. Subitamente disse Deus a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos três à tenda do encontro. Todos três se dirigiram à tenda. Ou seja, Deus fala, vocês três, vamos acabar com essa discussão, vem cá. Quero conversar com vocês três, vem cá. Deixa eu alinhar umas coisinhas aqui que vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. Então disse Deus, ouve as minhas palavras. Ou melhor, antes, no 5 diz assim, todos três se dirigiram à tenda. Quando Deus desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Deus, ouve, pois, as minhas palavras, quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles, por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo com o meu servo Moisés, o mais fiel de servos da minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou palavras. E a ele foi revelado a forma do Senhor, porque ousastes falar. Por que? Aí ele fala, por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se inflamou com eles, e ele os deixou. E diz que ela ficou leprosa, a pele dela ficou branca, e Moisés teve que orar a Deus por ela para que ela se retornasse. Mas Deus falou assim, tudo bem, eu vou curar ela, mas eu vou deixar ela 7 dias isolada de todo o povo. Ou seja, publicamente ela está sendo envergonhada, porque ela quis o lugar onde o meu servo está. Ela não entendeu que Moisés estava em outro nível. O problema de você reconhecer alguém que está no nível acima de você, o problema de você não reconhecer em primeiro lugar, porque a lei da transferência é acionada pela honra. Quando você está diante de alguém que carrega alguma coisa que você ainda não tem, e você reconhece isso, e você celebra com ele, você aprende com ele, você para ouvir ele, você recebe aquilo que ele tem e passa para você. Ou seja, quando a gente não se comporta assim, quando a gente quer competir com uma pessoa, como se nós já estivéssemos no mesmo lugar que essa pessoa está em Deus, sabe o que acontece? Você é amaldiçoado. Você não cresce, pelo contrário, você volta. Por que eu digo isso? Porque Miriam, eles estavam caminhando, eles teriam que prosseguir. A palavra de Deus, se você continuar lendo, depois você lê em casa, vai dizer assim, e eles tiveram que esperar por 7 dias para partir viagem.
Sabe o que está acontecendo? Por causa de Miriam, atrasou-se o processo, atrasou-se a peregrinação, atrasou o lugar para onde eles teriam ir. É isso que acontece quando a gente não honra. É isso que acontece quando a gente não discerne qual é o nosso ambiente e qual é o ambiente daqueles que Deus coloca no nosso caminho. Quando você honra, você celebra, você recebe. Mas quando você rejeita, quando você se torna soberbo, você retorna, você regride. E Deus não consegue transitar você de um lugar nele para outro lugar nele. Está entendendo a profundidade do que Deus está falando conosco? Eu estou aqui, está calor, estou suando, mas suando com alegria. Porque tudo que Deus está falando com você, está falando comigo também. E metade do que eu estou falando não está anotado aqui. Deus está dando agora. Então se alimentem. É engraçado essa parte de Moisés. Porque é mais ou menos quando a gente trabalha em família. É tão engraçado. Por que eu digo engraçado? Porque há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando meu filho nasceu, eu e meu irmão e meu pai entramos numa empreitada de trabalhar com reboque todos três juntos. E era muito engraçado, porque ali, o meu pai, apesar de ser o pai, né, tinha muita coisa que ele não sabia fazer. E aí eu sabia, aí meu irmão sabia. E quando a gente estava diante dos clientes, a gente queria fazer de um jeito, ele queria fazer de outro. E naquela guerra não havia se definido quem era o comandante, quem era o comandado. E o pau quebrava. Eu, muitas das vezes, era o cara que, pela minha personalidade, eu ficava um pouquinho mais quieto. Não que de vez em quando eu não aguentava também, mas na maioria das vezes eu ficava um pouquinho mais quieto. Meu irmão é sanguíneo. Se ele estiver me assistindo, ele vai rir. E ele batia de frente. E discutia com meu pai. E meu pai é militar, cara. Tu não vai falar com militar de qualquer maneira, não importa quem você é. E ele queria enquadrar meu irmão ali na frente do cliente. Eu ficava olhando aquela cena e falava, meu Deus do céu. Aí eu chegava, gente, para, em nome de Jesus, para. Vocês estão fazendo uma vergonha. Aqui não existe pai e filho. Aqui nós somos uma empresa. Existe um supervisor, um coordenador, e existe os caras que trabalham. Nós estamos passando vergonha, porque vocês estão se comportando como pai e filho, como família, só que a nossa jurisdição lá é uma, a nossa jurisdição aqui é outra. O nosso fórum lá é um, o fórum nosso aqui é outro. E às vezes a gente perdia cliente, às vezes o cliente entrava e começava a rir também, que era a pessoa que era família. Às vezes via discussão, aí se via, na cena ele se via com ele, com o filho dele, ele lembrava do filho dele, aí entrava e ria, beleza, a gente conseguia desfazer. Mas às vezes não, às vezes as pessoas olhavam e falavam assim, cara, nunca mais chamo esses caras. Eles brigam mais do que trabalham. E eu ria pra caramba, era engraçado. Mas a gente precisa entender, às vezes você trabalha com parente. Se ali, de repente, você está num ambiente que o teu filho é o gerente da empresa, não interessa se em casa ele é o teu filho, ali respeite como gerente da empresa. Que ali ele não é teu filho, ali ele é o gerente. Em casa você chega e acerta os pontos. Mas você precisa saber em que jurisdição você anda. Por quê? Porque Deus trabalha com medidas. Meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu vou deixar aqui só uma entrada antes que houver. Deus trabalha com medidas. Nós precisamos entender e discernir o que o Senhor faz e como faz. Quando a gente se liga ao Espírito, a gente se move. E a gente, se mover é o quê? É você sair da tua terra de escravidão e ir para a terra da promessa. Quantos de nós, servos de Deus, passamos a vida inteira andando em círculos? Porque não discerne o que Deus quer fazer. Não responde. Lá em Mateus 13, 33, diz assim: contou-lhes mais esta parábola. Jesus conta, ele falava muito por parábolas. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Entenda, Deus não está falando de salvação. A farinha representa a palavra. A farinha, ela é presente no lugar onde a salvação já chegou. Mas reino não. Reino não. Reino, ele vem como um fermento em cima da farinha.
Aonde tem a farinha, pode entrar o fermento. Esse fermento não é o fermento do fariseu. Não confunda, porque a gente lê a partir do fermento dos fariseus e crava isso no nosso coração, achando que todo tipo de fermento é do diabo. Não, existe o fermento dos céus. E está aqui. E ele está dizendo que o fermento do reino dos céus, ele é como uma mulher que tem 3 medidas de farinha. 3 medidas, 3 tempos, 3 ambientes, 3 processos diferentes. Quantos dias Jesus ficou para ressurgir? 3. Quantos dias Jonas ficou na boca do peixe? 3. Quando o Senhor convida o seu povo a sair do Egito, qual a proposta? Avisa a Faraó que o meu povo vai a caminho de 3 dias me oferecer uma festa no deserto. O 3 está intimamente ligado ao processo de Deus. Visitação, quando você conhece. Inspeção é o deserto, a prova. E promoção é a entrada na nova fase, no novo tempo. E esses 3 tempos vão ocorrer de forma cíclica todas as vezes que o Espírito Santo te visitar para te tirar de um lugar em que você ali tem uma autoridade para levar você para cima, para um outro lugar em Deus, para uma nova realidade, para uma nova autoridade. Eu não vou poder continuar devido à hora que está avançada. Na semana que vem nós vamos entrar efetivamente nas 3 medidas de Cristo. Mas eu peço em nome de Jesus, se vocês não puderem vir, assiste pelo Face. Nós vamos estar transmitindo. Mas isso é fundamental. Por quê? Porque é Deus visitando você para falar assim: ei, até quando tu vai ficar nessa vidinha? Até quando tu vai ficar nesse nívelzinho espiritual? Ah, você acha que a tua salvação já está tudo certo, já está garantida? Eu quero levedar a tua massa. Eu quero vir com o fermento dos céus para levedar a tua massa. Eu estou batendo na tua porta porque você está com 3 medidas de farinha. Se eu não levedar a tua massa, sabe o que vai acontecer com a tua farinha? Vai apodrecer. Por isso que eu já falei, quando ouvimos a palavra de Deus e não respondemos para ela, algo dentro da gente morre. E depois, o processo é muito mais doloroso para voltar a gerar. Porque o Senhor tem que fazer uma curetagem espiritual no nosso útero, retirar o que está morto, para depois tornar a da vida. Eu não sei em que momento da vida você está. Mas uma coisa o Senhor quer, que você se levante, que você entre na agenda, no tempo de Deus. Saia e se desconecte do tempo deste mundo e comece a entrar no tempo de Deus na tua vida, como nós estamos falando desde o início do ano. O Senhor quer nos dar um ano de 2022 totalmente diferente, mas vai depender da nossa reação. Ele nos provoca, vai depender da nossa resposta. Amém? Vamos ficar de pé? Pode adorar um louvorzinho maravilhoso. Acabou a bateria? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Sim, é o que Ele quer fazer. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus
que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Então levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti. Verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, 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 sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. O Senhor quer ouvir a tua resposta agora. Você que está aqui, você que está em casa, que ouviu essa palavra e falou assim: pastor, essa palavra me pegou. Eu entendi o que Deus quer dizer. Eu entendi e quero reagir para isso, Pai. Você vai falar com Deus agora, você vai responder para Ele, você vai falar assim: Senhor, me movimenta. Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, Pai. Porque eu quero entrar na tua agenda, eu quero voltar para o teu tempo. Eu quero entrar no teu tempo, Senhor Deus. Aquilo que tu prometeu para mim, aquelas coisas que estavam paradas hoje, agora, eu quero retomar o andamento delas. Eu quero retomar o que o Senhor planejou para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Fala com Deus agora. Responde para Ele, mas com fé, com entendimento. Ele veio para te tirar do lugar do conformismo. Ele veio para te tirar do lugar onde tu estava parado, onde tu estava parada. Porque tu é filho e tem direito à herança. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui, Pai, o teu povo e eu me junto a eles, Pai, porque eu bebi dessa água também, meu Pai. Senhor Deus amado, nos move, Senhor. Tira as vendas dos nossos olhos, arranca a gente dos lugares de ignorância, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, aviva a tua obra na nossa vida. Aviva a tua obra na nossa vida. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor Deus amado, dá-nos sabedoria para o próximo passo. Dá-nos discernimento para olharmos e entendermos o ambiente que vivemos. O que o Senhor espera de nós, Senhor. Dá-nos intrepidez, ousadia, Pai, como Pedro. Ó Deus amado, que andou sobre as águas. Ele sempre falava: eis-me aqui, Senhor Deus. E experimentava coisas que os outros não, que só iriam experimentar depois. Ah, Deus, faz da gente pedras de edificação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos tira deste mundo, Senhor Deus amado. Ah, Deus, nos leva para o teu coração. Oh, meu Pai. Esse mundo que tem aprisionado a nossa mente, Senhor. Embora nosso corpo, embora fisicamente estejamos nele, Pai, mas os nossos pensamentos venham a ser os teus pensamentos. O nosso tempo venha a ser o teu tempo. A nossa sede venha a ser, meu Deus, meu Pai, a tua expectativa, Senhor. É a nossa alma que precisa de ti, Senhor, para estabelecer o teu reino sobre a terra, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda,
buscar o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu, Jesus. Filho meu, e verás que eu sou o que sou, Aleluia, Jesus. filho meu. Tá entendendo porque a gente não pode ficar parado? Aleluia. Vamos orar? A família da Giovana, né? Que perdeu a tia, né? Elis, vem aqui. Vem assumir aqui o teu posto. Vem fazer essa oração. Vem sentir esse calor. Boa noite, a paz, crianças. Vamos fechar o olhinho. Foi o quê? Sua tia? Tá. Vamos fechar o olhinho, tá? Vamos falar com Deus. Amém? Amém. Vamos fechar o olhinho. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Senhor, primeiramente nessa noite, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela vida dessas crianças. Senhor, muito obrigado, Pai, porque aqui, Senhor, confirmado o propósito que Tu tem nesse lugar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida de cada criança que está aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, Deus. Que nós venhamos ousar, Senhor, com essas crianças, Senhor. Deus, que no nome de Jesus, Pai, todas as sentenças, Senhor, contra a vida dessas crianças venham ser quebradas, Senhor, nessa noite, Senhor. Visita o lar de cada uma criança. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, entrega a vida da Giovana nas Tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa entrar no lar dela, Senhor, e que o Senhor venha confortar, Senhor. Deus, nós sabemos que é muito difícil viver o luto, ó Deus. Mas Tu és o Deus que conforta, Tu és o Deus que acalenta. Que o Senhor venha com o Teu conforto, que o Senhor venha com a Tua paz, Pai. E que o Senhor venha, Pai, Deus, trazer conforto ao coração de cada ente, Senhor, dessa família, porque sabemos que há propósito em todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, toma vida, Senhor, toma casa, toma os parentes da Giovana nessa noite. Abençoa a vida de cada criança que está aqui, Senhor. Que cada criança venha sair com uma bênção, Senhor. Que cada criança, Senhor, venha fazer a diferença, ó Deus. E sabemos que daqui, Senhor, sairá muitos frutos, ó Deus. Porque esse é só o início, Senhor. É só a semente, Pai. E nós cremos, Pai, que daqui sairão, Senhor, profetas, Deus. Missionários, evangelistas, Senhor. Deus, que estarão aqui nessa casa ministrando, Senhor, louvores a Ti. Que estarão aqui, Senhor, Deus, dançando para Ti, Senhor. Na dança profética, Senhor, nos instrumentos. Nós profetizamos sobre a vida dessas crianças, Pai. Um novo caminho, Senhor. Porque essa igreja está aqui por um propósito. E nós estamos aqui, Senhor, dispostos, Senhor, Deus, a direcionar cada criança. Abençoa, Senhor. Capacita, Senhor, o Bispo Alain, a pastora Gisele, Senhor. Capacita cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite. Já te agradeço, Pai, crendo na vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Amém. Coloca a tua mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa noite maravilhosa, Pai. Que tempo gostoso, Senhor. Vem com a gente, vai para nossos lares agora. Que aquilo que nós recebemos seja dispensado, despejado agora. Aquilo que nós amamos, Senhor Deus amado, em todos os lugares que colocarmos os nossos pés. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Em Deus faremos proeza. Ainda não acabou. Deus abençoe, meus amados. Vai embora não, temos a nossa mesinha ali.